Eu vou ler, os irmãos queiram acompanhar, Tiago 4, versos 13 a 17. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, nós não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Nós vemos Tiago falando várias coisas. Estava falando há pouco sobre a maledicência, eles que falavam mal uns dos outros. Agora ele vai falar um pouquinho sobre esta pretensão humana de achar que pode dirigir a sua própria vida. Às vezes parece que é duro, né? Você ler a mensagem e ser cobrado, mas a gente não deve se entristecer e nem se incomodar com isso, porque é Deus que está cobrando a gente. E Deus corrige, Deus disciplina, Deus fala conosco, porque nós somos a igreja, porque Ele nos ama. Então nós nunca devemos ficar incomodados. A igreja não tem que buscar apenas uma palavra, né, que seja sempre positiva, no sentido de que fala que você é lindo, maravilhoso, Deus te ama. Mas também nós devemos saber que precisamos ouvir conselhos, seja eles quais forem. Vindos de Deus é uma maravilha. E que Deus nos ama, nós já sabemos. Que somos salvos, nós já sabemos. Então, que Deus esteja nos instruindo sempre para que a gente possa ser melhor, que a gente possa servir, ser uma igreja abençoada, que segue os caminhos do Senhor. E eu creio que essa passagem, ela é bem conhecida e ela tem uma proposta muito clara, né? Que nós não devemos buscar viver a pretensão, mas buscar a sabedoria de Deus, buscar compreender a vontade de Deus. Nós cantamos alguns cânticos, né, de entrega, não foi combinado, mas exatamente essa entrega ao Senhor. Nós percebemos que nós somos pequenos diante do propósito, diante do caminho de Deus, e nunca levarmos uma vida de arrogância. Então nós vimos que Paulo há pouco falou sobre sabedoria, que a gente deve buscar a sabedoria de Deus e não do mundo. E nós devemos viver conforme a presença de Deus. A sabedoria de Deus, ela se manifesta em humildade, em reconhecimento, em atenção, em proximidade de Deus, para assim nós conhecermos o caminho de Deus. Então nós vamos encontrar nesse texto um ensino sobre o risco da presunção, ou seja, o risco de nós vivemos talvez como se pudéssemos colocar Deus no compartimento lateral. Eu governo aqui, se der alguma coisa errada eu peço a tua ajuda. O risco de fazermos os nossos planos achando que nós temos controle do futuro, de viver uma vida como se nós não dependêssemos de Deus. Olhar assim para a vida, aqui Tiago diz que é obra maligna, que é pecado. Jactância, né? Arrogância, pretensão, presunção, isto é pecado. E com certeza Tiago não está combatendo o planejamento, não está combatendo nós temos sonhos, temos ideias. Pelo contrário, né? Deus quer que nós estejamos sim planejando, executando boas obras. Como nós falamos hoje cedo, né? Não ficar só na intenção, mas na ação. Não é só planejar, mas agir. Então,
não está combatendo o planejamento, mas está combatendo a presunção. Ou seja, esse planejamento desassociado de Deus, que é uma vida que nós podemos ver de muitas pessoas, muitas vezes de nós mesmos, que é o próprio secularismo. Então, a gente percebe que temos aqui, passe para mim, a vontade de Deus contra o risco da presunção. Se a gente fosse resumir essa mensagem, o versículo 16, ele diz que nós devemos tomar cuidado, que a presunção envolve tomar nossas próprias mãos, tomar em nossas próprias mãos o nosso destino. Pretensão, arrogância, que é o que está no versículo 13, né? Vós que dizeis, hoje iremos para tal lugar, faremos isso, passaremos ali e negociaremos. E o versículo 17, que essa presunção envolve essa declarada desobediência ao conhecido propósito de Deus, que diz, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Então, quando nós fazemos o que achamos que devemos fazer, e muitas vezes deixando de lado aquilo que nós deveríamos fazer, que nós sabemos que devemos fazer, mas não fazemos. Como nós podemos vencer a presunção, combater a presunção? Nós colocamos três tópicos aqui para a gente estudar. Como nós podemos vencer a presunção? Em primeiro lugar, tendo consciência da nossa ignorância. Olha o versículo 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Toda presunção, toda arrogância se cai quando nós tomamos um pouquinho da consciência do qual pequenino nós somos, o qual pouco nós sabemos. A gente vê muitas vezes pessoas se gloriando da sua sabedoria, do seu conhecimento de algumas coisas. Aquele que mais conhece não sabe nada, não sabe nada. E olha que existem homens muito sábios no sentido do intelectual, do conhecimento, mas este mesmo não sabe nada. É muito pouco, irmãos. O conhecimento, ele é vasto, é um universo de conhecimento para uma limitação humana, tanto dos nossos pensamentos, né? Da condição que nós temos de assimilar as coisas. Provérbios 27:1 diz: não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Como que eu vou me gloriar no dia de amanhã? Que eu vou dizer, hoje eu farei isso, amanhã eu irei para tal lugar, vou negociar, vou ter lucro, se eu não sei nem o dia de hoje, o que vai me ocorrer no dia de hoje. A palavra aqui é principalmente a negociantes, mas ela serve para qualquer um de nós, que negociamos o nosso tempo, né? Que calculamos o nosso tempo, seja o que você for, o que você imagina como o seu tempo, até uma simples agenda, né? De hoje eu vou na academia, eu vou ao banco, vou fazer aquilo. Se for pretensiosamente desassociado a Deus, é pecado do mesmo jeito. Nós não podemos ignorar a complexidade da vida. Então esse é o primeiro tópico. Como eu posso vencer a presunção? Tendo a consciência da minha ignorância. Você já parou para pensar como a questão da complexidade? Atravessar uma rua é difícil? Você já parou para pensar o tanto que é difícil atravessar uma rua? Você tem que calcular a velocidade de cada carro que vem. Ao mesmo tempo, você tem que calcular a distância entre
linha e a outra, né, que você vai atravessar, a sua velocidade, a velocidade que você pode conseguir alcançar. Tem que pensar na desaceleração ou aceleração de cada carro, que o carro pode estar vindo devagar, ele pode vir a mais. Eu acho melhor eu parar por aqui, senão depois a gente não vai querer nem atravessar mais a rua, né? E outra coisa interessante, você tem que pensar mesmo que estando na calçada, você está correndo perigo. Pode vir um carro, né? Subir na calçada. E não só subir na calçada. Um dia eu estava atravessando aqui nessa esquina perigosa aqui, e eu estava na calçada. Você sabia que você pode ser atropelado na calçada, mas com um carro, o caso era uma moto, que está na rua, que o motoqueiro faz assim, não faz? Ele deita. E eu estava meio assim, e o motoqueiro assim. Quando eu vi, eu só saí. Você pode ser atropelado na calçada. A vida é complexa. Você sai dali da sua casa para vir à igreja, você não sabe se você vai chegar. Como que uma vida complexa assim pode ser pretensiosa, arrogante? Irei para tal lugar, farei isso, aquilo. Você não sabe nem quantas vezes seu coração bate por minuto, por dia, por hora. A vida envolve muitas coisas. O hoje, o amanhã, o comprar, o vender, o relacionamento com as pessoas, muitas coisas. E a gente tem que tomar cuidado com essa pretensão. Ligando o ponto 1 no 2, quero trazer uma palavra de Lucas 12, 13 a 34. Esse texto começa com duas pessoas falando com Jesus: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. E Jesus olha para aqueles jovens, né, e diz no versículo 15: guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Por que vocês estão tão preocupados com dividir os bens? E aí ele conta uma parábola, uma história, que está a partir do verso 16. O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde colher os meus frutos, onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Louco, foi a resposta de Deus. Esta noite te pedirão a tua alma. Como vencer a presunção? Consciência da nossa ignorância e consciência da nossa fragilidade, que é o ponto 2. Este homem arrogante, ele poderia até ter planos possíveis de serem realizados. Tenho dinheiro, vou aumentar o tamanho dos galpões aqui, vou guardar mais e vou ganhar mais. Ele só não contava com uma questão: a fragilidade da própria vida, o tempo que ele tem, o tempo que ele tinha. Esta noite, o texto aqui no versículo 14 diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã, o que é a vossa vida, sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Irmãos, quem tem pretensão, quando a Bíblia compara a gente com neblina? Como a gente pode ter pretensão de ser alguém, de tentar mostrar que consegue realizar isso, aquilo? Eu queria fazer um gráfico, vou começar a aprender a fazer gráfico, porque eu tenho visto umas ideias de gráficos interessantes. Gráfico sempre mostra, nos surpreende, né? Imagine você e o tempo de vida que você tem. Vamos dizer que você vai viver bastante, né? Uns 100 anos. Comparado a... nem a eternidade, vamos diminuir aí. Comparado a 50 mil anos.
Você é um ponto, um traço que desaparece. O seu tempo não é nada. A nossa vida, o tempo da nossa vida, comparado ao tempo todo, na verdade, a gente muitas vezes fala, o tempo passa. Não, quem está passando é a gente, que a gente vai e o tempo vai ficar aqui, né? Os anos vão continuar. 2020, 30, 40, 50, se Jesus não voltar antes. Mas nós passamos. O tempo fica, o tempo vai continuar. Consciência da fragilidade. Jó falava muito sobre isso. Jó 8:9 diz que os nossos dias sobre a terra são uma sombra. Jó 9:25, os meus dias são mais velozes do que um corredor. Jó 14:1 e 2, o homem nascido de mulher é de poucos dias, cheio de inquietação, nasce como uma flor e murcha, foge também como uma sombra e não permanece. O que disse Moisés no Salmo 90? Acabam-se os nossos anos como suspiro, pois passa rapidamente, nós voamos. Então qual que é a mensagem de Tiago? Vocês ficam aí todos cheios de planos, dizendo que vão comprar e vão vender. Vocês estão esquecendo de algo importante, que é a vossa vida com Deus, que é a vossa fé, e que é de colocar tudo diante de Deus. Vocês estão vivendo como o mundo, o secularismo desse mundo. O que o mundo faz? O que o mundo vive? O mundo vive os seus dias, as suas festas, compra, vende. O mundo só pensa nisso. Olha como essa passagem se encaixa no que nós estamos dizendo. Lucas 17, 26 a 30. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. É um alerta, irmãos, para nós. O que está errado? Está errado você comer, beber, casar? Não. Está errado você fazer todas essas coisas sem entender que essas coisas são apenas passageiras, são coisas pequenas, são coisas insignificantes diante da grandeza da nossa vida eterna, diante de tudo que nós ainda faremos, tudo que nós vamos viver na presença de Deus. Essa vida aqui é o deserto. O céu vai chegar em breve, mas por enquanto, irmãos, nós não podemos viver como o mundo, que é o que eu estou chamando de secularismo. Como que vive o mundo? Comer, beber, vive simplesmente negociando, dirigindo a sua vida como se Deus não existisse. Paulo disse algo bem semelhante em 1 Coríntios 7, 29 a 31. Ele está falando que o tempo se abrevia. Então o que resta não é só que os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que utilizassem do mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. Repare, irmãos, o quanto nós ficamos afligidos quando algo dá errado nesse mundo, nas nossas continhas. Isso é apego. Isso é excesso de presunção. Amanhã irei para tal lugar, farei isso, passarei naquilo, comprarei aquilo. Se não der certo. Fazer uma corrente de oração para mudar Deus. Deus está errado. Não, irmão, Deus faz como lhe apraz. A vontade dele é soberana. Portanto, não se entristeça. Casou? Amém. Não casou? Também. Comprou? Que bom.
Não comprou? Aquele que compra, como se não comprasse, como se não tivesse, porque a aparência desse mundo passa. Uma passagem que eu deixei para o final, mas eu vou ler agora, Mateus 6,19: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus. Nossos maiores planos não deveriam ser comprar, vender, apenas esses planos, mas acumular, pensar nos tesouros dos céus, pensar nas coisas de Deus. E aí a gente chega na conclusão: como eu posso vencer a presunção? Tendo a consciência da total dependência de Deus. Eu vou vencer a presunção tendo a consciência da minha ignorância, que eu não sei nada. Deus é que sabe. Deus sabe tudo, eu muito pouco. Eu vou vencer a presunção tendo a consciência da minha fragilidade. Há muitas coisas que não estão sob o nosso controle, principalmente tendo essa dependência de Deus, vivendo na dependência de Deus. A presunção é eliminada quando eu vivo na dependência de Deus. Versículo 15: em vez disto, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser. Em vez disso, em vez do quê? Do versículo 13: atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para tal cidade. Eu tenho governo aqui, né, da localização, e lá passaremos um ano. Olha, eu tenho governo do tempo. Negociaremos, teremos lucros. Eu acho que eu tenho controle até mesmo da produção das coisas. No lugar disso, palavrinha simples, né? Se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Não só viveremos, porque o viver também é se o Senhor quiser. Se o Senhor não quiser nem viver, a gente vive. Se o Senhor quiser, nós viveremos um mês, um ano, seja quanto for, e faremos isso, aquilo e muito mais, né, do que nós imaginamos, né? Pode ter muito. Aqui Tiago não está falando contra o lucro, não. Pode ter muito mais lucro, mas se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, eu creio que a gente tem que falar mais essa palavra, se o Senhor quiser. Viu? Não tenha vergonha de falar, se o Senhor quiser. Vamos amanhã? Vamos, se o Senhor quiser. Vamos marcar uma reunião? Vamos, se o Senhor quiser. Não tem problema de ser chato, não. Tá? Tudo você fala, se Deus quiser. Se Deus quiser. Claro que não pode ser simplesmente uma palavra, né? Tem gente que usa o se Deus quiser como desculpa quando ele não vai, né? Então, se Deus quiser eu vou, irmão. Não vai. Quando ele quer, ele fala: vou sim, sem falta. Olha o perigo. Então não é nesse caso, mas é sinceramente colocar tudo diante de Deus, né? Eu vou, Deus quiser. A gente tem vários exemplos na Bíblia. Alguns de Paulo, em Atos 18, 19 a 22, no final da segunda viagem missionária de Paulo, ele está lá, né, chegando a Éfeso, deixou ali Priscila e Áquila, e entrou na sinagoga, pregou aos judeus, e esses judeus rogaram para que ele permanecesse mais um tempo ali. A resposta de Paulo no versículo 21, despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. Então eu não vou ler as passagens completas, mas várias passagens. Por exemplo, 1 Coríntios 4, 19, ele diz: em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. Em Romanos 15, 30, primeiro ele pede oração.
Lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, que já é um senhor, se o Senhor quiser, né? Estou passando por dificuldades, lutem por mim com suas orações. Que ajuda boa. Vamos ver o que Deus faz, qual é a vontade de Deus. Aí depois ele diz no versículo 32, a fim de que ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença. Ou seja, eu vou visitar-vos pela vontade de Deus. Tem várias passagens, né? Ele fala em 1 Coríntios 16, 7, se o Senhor permitir. Nesse mesmo texto, no versículo 9, 1 Coríntios 16, ele diz: porque uma grande porta, ou porta oportuna, uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Se me abriu por quem? Porque Deus abriu a porta. É certo, irmãos, Provérbios 16, 1-3, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Se o Senhor quiser. Irmãos, dá uma paz na vida a gente viver desse jeito. A presunção, ela é tirana, ela nos tira a paz, nos tira o sono. Você achar que pode, vai fazer e está cada vez buscando mais coisas. O mundo está tão extraordinário, né? Isso é extraordinário, isso é surreal, nós somos tão ordinários, e por que às vezes ficamos achando, né, que as nossas ações, que os nossos planos vão ser assim? Se Deus assim quiser. O coração do homem pode fazer planos. Depois ele diz, ainda em Provérbios 16, versículo 2: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. A gente pode se enganar com essa história de presunção, de fazer planos. Quantos planos que nós fizemos que não eram verdadeiros conforme a vontade de Deus. E aí ele diz no versículo 3: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Confie no Senhor, ou ao Senhor, as tuas obras. Temos muitas passagens, eu vou ler só mais 2 versículos aqui. Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Provérbios 21, 1. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina, o move segundo o seu querer. Para a gente concluir, nós precisamos vencer a presunção, e a gente vence a presunção com a vontade de Deus. O que é presunção? O que nós aprendemos? Que presunção é tomar as nossas próprias mãos, em nossas próprias mãos, o nosso destino. É tentar dirigir sozinho. A vontade de Deus é que nós lembremos que Deus está no controle. O que é presunção? Uma declarada desobediência ao conhecido propósito de Deus. O que é a vontade de Deus? É que nós andemos em seus caminhos, que cumpramos o nosso ministério. Provavelmente aqui Paulo está dizendo àqueles homens que, enquanto eles faziam seus planos sem consultar a Deus, eles deixavam de executar aquilo que era a vontade de Deus e que eles conheciam. E a Bíblia sempre nos ensina que nós não pecamos apenas pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, mas pecamos também pela omissão, pelo que deixamos de fazer. Se nós estamos tão ocupados com o que nós achamos importante fazer, é o que vai acontecer diretamente, é a omissão, é deixar de fazer o que deveria. Esses homens que têm muitos planos, que vivem segundo o secularismo,
o que é a primeira coisa que ele vai deixar de fazer? As coisas de Deus. Como que o homem vive? Negociando, viajando, comprando, vendendo e fazendo. Espere, Senhor, que você não sabe como que é a vida aqui nessa terra. Está muito difícil, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que fazer muitas coisas. Mas não só trabalha não. Aí ele tem os seus passeios, ele tem a sua alimentação, tem o seu lazer, aí ele tem os seus hobbies, aí ele tem os seus grupos, seu esporte. E o que ele deve fazer? Ele sabe que tem muitas coisas para fazer, mas ele não faz. E aí a palavra de Tiago diz: aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisso está pecando. Então, quando a gente tira essa arrogância de planejar tanto nossa vida, sem consultar e sem ter tempo para Deus, a gente peca por não fazer o que deveríamos fazer. Então, concluindo, irmãos, que nós possamos lutar e vencer a presunção. Presunção que está nesse esquecimento de que o mais importante não são os acúmulos, os bens dessa terra, o negócio do ano, 2 anos, que isso tudo passa, a aparência desse mundo passa. Mais do que qualquer tipo de presunção é procurar compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É Romanos 12:2: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que seja assim, irmãos, a nossa preocupação, que nós possamos entender, entregar os nossos caminhos a Deus. Isso só pode ser feito por intermédio da oração, do estudo, a gente ter essa intimidade para conhecer a vontade de Deus na nossa vida. Que a gente possa talvez até ser um pouquinho menos especialista nesse mundo. O Senhor dá aos seus amados enquanto dorme, né? Não pense que é porque você corre muito que você vai conquistar o mundo. O Senhor que dá. O Senhor dá. Buscai primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. É a sequência do texto, de um dos textos que nós lemos, que ele começa falando lá dos 2 irmãos, depois fala do homem que queria aumentar os seus celeiros, depois ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer, beber e vestir. Deus esteja nos abençoando.